as sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei seus mandamentos, pois para mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. E os céus se abrirão. O bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. As minhas mãos. Vamos cantar juntos, diga. Quero ouvir tua voz. As sandálias eu já tirei. minha alma anseia por tua presença, mais que a terra, diga bem alto. Mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei Teus mandamentos, pois para mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Diga bem alto para o Senhor: bendito, bendito eu serei. Os meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. E o céu se abrirão. Com tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Dê um aplauso bem alto para o Senhor Jesus. Hoje os irmãos vão ficar enjoados de ver minha cara, né? Quem está feliz com Jesus? A alegria do Senhor é a nossa força. Hoje eu estou que nem o minuano, né, irmão? 1001. Louvado seja Deus por isso. Como é gostoso poder servir a Deus. Irmão, como é bom a gente estar aqui, né, na casa do Senhor. É muito bom porque a palavra de Deus vai dizer que a casa do Senhor é o lugar onde Ele ordena a bênção. Infelizmente, as pessoas hoje não estão mais valorizando a casa do Senhor. A casa não é essas quatro paredes, queridos. A casa é nosso coração e a nossa comunhão. A unção que existe aqui, ela não se sustenta se não houver comunhão.
Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado aí, menos o Maurício, o irmão que está sozinho. Você olha um para o outro, tá, irmão? E diz assim para ele: adoração sem comunhão não sustenta a unção. Fala assim para ele: quer ter unção? Tenha comunhão. O que é comunhão? O que é comunhão? Eu chegar para o Gil: irmão Gil, você é o melhor irmão do Brasil. Você está precisando de alguma coisa, irmão? Tem algo que eu posso fazer para ajudar o irmão? Como é que foi a semana do irmão? Né, o senhor está precisando de alguma coisa, os irmãos, se importar. Nós vivemos hoje um mundo, uma igreja extremamente individualista, não é verdade? Cada um buscando seus próprios interesses, as suas próprias rotinas. Eu quero orar com você nessa noite, porque eu tenho uma palavra aqui, é uma palavra muito simples, mas o Senhor falou muito forte comigo. E eu creio que o Espírito Santo de Deus também vai falar no seu coração. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos ao Senhor nessa noite que o Senhor venha se mover aqui, Senhor, através da Tua palavra, que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. A Sua palavra, Senhor, é comparada a uma semente, e que essa semente aqui nessa noite possa ser plantada no nosso coração, que ela venha, Senhor, germinar, crescer, Senhor, desenvolver, Pai, e no tempo oportuno gerar frutos no meu coração, no coração do meu irmão. Eu te peço, Senhor, tira toda a praga da distração, tira toda a praga, Senhor, do medo, da insegurança, tira toda a praga, Senhor, que quer sufocar a nossa fé. Vem nessa noite, Senhor, adubar essa semente com fé, Senhor, acrescenta fé no nosso coração, Senhor. O Senhor nos perdoa porque temos tido pouca fé, Senhor. Nós não conseguimos acreditar, Senhor, nas Tuas promessas. Muitas vezes, Senhor, nós andamos ansiosos, receosos, Senhor. Mas eu creio que nessa noite o Senhor preparou essa oportunidade para que nós possamos nessa noite, Senhor, estar com o nosso coração firmado no Senhor e nas Tuas promessas. Senhor, que o Senhor possa nos fazer nessa noite verdadeiramente, Senhor, como um jardim cercado pelo Teu Espírito. Que essa planta, que essa árvore, que esse fruto, Senhor, possa crescer numa proporção, Pai, que vai dar alimento para muitas pessoas, que vai abençoar muitas vidas. E eu peço, Senhor, que a Sua palavra nessa noite, que é viva e eficaz, possa penetrar no mais profundo da nossa alma, do nosso ser, do nosso espírito. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Amém? Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Essa semana começou difícil, irmãos, né? A Laurinha, na segunda-feira, a gente ia ter uma reunião de líderes aqui na igreja. Era 7:30 da noite, estava trabalhando ainda, vindo para cá. E a Monique me liga, né? Meio já apavorada. Como mãe, né? Mãe sente muito mais. Eu já quebrei esse braço, essa perna e essa perna, né? Então eu já posso pedir música no Fantástico. Mas é difícil, é diferente quando você vê um filhinho quebrar um braço, né? E de repente ela liga toda assustada: amor, a Laura caiu, machucou. E eu falei: meu Deus, né? E a gente fica, porque assim, quando você não está perto, você não consegue ter uma noção da proporção, né? Como é que tá, se está com dor, se não está com dor. Aí eu fui correndo ali para o pronto-socorro. Chegando lá, a gente se depara com o pronto-socorro naquela situação. Graças a Deus, queridos, eu sempre fui muito bem atendido. Eu não posso me queixar de nada no pronto-socorro, embora eu reconheça a precariedade, né? Aí chegando lá, o bracinho dela estava torto, né? Quebrou mesmo, quebrou feio. E depois dos procedimentos de raio-x, tem aquela etapa, né? Vou falar uma coisa para você: ser pai e mãe de verdade é duro. É duro, gente. Porque se eu pudesse trocar com ela ali, eu trocaria para quebrar todas as minhas pernas, meus braços, para ela não sentir aquela dor. Aí os médicos vão ali, depois do raio-x, um doutor muito legal,
falou: olha, nós vamos tentar colocar o braço da tua filha no lugar, porque se ficar assim por muito tempo, o risco é de ter que fazer cirurgia, né? E eu como já tinha passado por isso, eu disse: olha, filha, o médico vai puxar o seu braço. E ela disse assim: papai, mas eu vou ficar sem braço? Falei: não, filha. E já sentindo aquela dor, né? Porque não pode dar anestesia. E de repente eles pedem pra gente retirar, sair, uma menininha de 6 anos, né? Vem 3 homens fortes para puxar, cada um segurando, né? Segurando no antebraço. E ali eu pude escutar o gritinho dela na sala. A Monique é mais forte que eu. Eu sou meio banana mesmo, eu confesso. Para levar a vacinar foi a Monique. Eu sou bananão. Não é fácil, né? E depois que passou aquele estresse, e graças a Deus conseguiram colocar o bracinho nela no lugar, engessaram, né? Para a honra e glória de Jesus, não vai ser necessário nenhuma outra intervenção, se Deus quiser. Em nome de Jesus nós temos crido. Mas depois que passou todo esse estresse, foi difícil a adrenalina sobe, né? Quando você vê aquela situação, eu pude refletir ali naquela sala, naquela antessala, como Deus pôde ver o próprio filho, o filho amado, sendo morto ali, crucificado, por amor de cada um de nós. Se quebrar um braço de um filho e ter que colocar no lugar, você saber que a pessoa está fazendo bem já dói, né? Por ter que puxar. Você imagina um pai ver seu único filho sendo crucificado, sendo humilhado, né? Sendo morto, sendo transgredido, sendo transpassado. Porque o livro de Isaías vai dizer que Jesus não foi só morto, ele não foi só crucificado. O livro de Isaías vai dizer que Jesus Cristo foi entregue por nossas pisaduras, e o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E eu comecei a refletir um pouco nesse texto e tentar entender sobre a ótica de Deus é muito complicado, queridos, porque aquilo que nós temos de mais precioso na nossa vida talvez sejam as pessoas às quais a gente ama. Um filho, uma esposa, um irmão, uma mãe, um pai. E que amor é esse que é capaz de entregar, né, irmã Vânia? Aquilo que é de mais precioso pelo outro. Então observe que o castigo que estava sobre Jesus não era só o peso da morte, não era só o peso das dores, das feridas que foram causadas, mas todo um pecado da humanidade estava sobre os ombros de Jesus naquele momento. É como se nós pegássemos todos os braços quebrados da história da humanidade, todas as pernas quebradas, todos os joelhos ruins, não é, Ju? Nós dois somos meio atacante, meio ruim, né? Como se eu pegasse todas as pisaduras e colocasse em cima de uma única pessoa, Jesus. E Jesus ainda ali exclama, né? Em aramaico: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? É interessante que quando a gente vê a filha da gente, aí não pode fazer nada, a gente começa a se sentir automaticamente assim, Ju. Meu Deus, por que eu não estou lá, né? Como se eu pudesse fazer alguma coisa, não poderia, né? Eles estão puxando para colocar o bracinho dela no lugar. Mas é duro, rapaz. É dose, hein? Agora você imagina um pai ver o filho clamar: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus estava fazendo referência ao Salmo de Davi. Se vocês lerem Davi, o salmista, em determinado momento, o salmista diz: Deus meu, por que me desamparaste? Eu trouxe um estudo aqui uma vez comparando Jesus com um bichinho que dá na madeira. Quem lembra disso aí? Escarlate.
Então Jesus está exclamando um salmo de Davi. Jesus não estava dizendo que Deus havia abandonado ele de fato, mas era necessário. A palavra de Deus diz que de repente o dia se transforma em noite. O véu do templo, se rasga de cima para baixo. Trovões, relâmpagos. Ali muitos dos soldados, das pessoas que escarneciam Jesus, puderam por um breve momento refletir. E eu acredito que eles devem ter pensado: será que nós crucificamos e zombamos de alguém que era realmente um escolhido? Será que nós matamos o Messias? Eu quero conversar com os irmãos hoje sobre até onde a nossa fé pode nos levar. A nossa fé, queridos, ela tem o poder de nos transportar por lugares inimagináveis. Aqui no livro de 2 Coríntios, onde nós estávamos lendo, no capítulo 3, no versículo 16, 17, a palavra de Deus diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde é Espírito do Senhor, há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O que Paulo está dizendo aqui? Que quando nós temos liberdade no Espírito Santo de Deus, a liberdade, ela está condicionada à fé. Porque a palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Para eu ter liberdade, Gil, com as coisas de Deus, eu preciso ter fé. A fé, segundo o livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquilo que se espera em Deus. A fé é algo que a ciência tem tentado explicar dia após dia, Maurício. A fé, ela tem o poder de nos transportar de pessoas normais, ordinária, para um nível extraordinário. Pela fé, grandes homens de Deus conquistaram grandes batalhas. Pela fé, o mar se abriu. Pela fé, os milagres foram realizados. E o que mais me preocupa é que nós temos tido fé para tantas coisas, mas uma fé que ela não é autêntica. Nós temos fé para torcer pelo nosso time de futebol. Quando eu estou pregando para os irmãos, eu estou pregando primeiro para mim. Nós temos fé para jogar no Flavinho. Eu joguei, viu, irmãos? Não joga não, está errado, em nome de Jesus. Está errado, viu? Eu estou avisando os irmãos, está errado. Não gasta o dinheiro com isso. Tá? Posição de pastor é falar o que você não quer ouvir. Não gasta dinheiro com isso. Está errado. Nós temos fé para uma loteria federal. Nós temos fé para acreditar às vezes que um livro, um devocional ali é capaz de mudar a nossa vida. Nós temos fé para muitas coisas. Mas a pergunta que eu quero fazer para os irmãos: será que a nossa fé é legítima? Ela é autêntica? Será que a nossa fé tem nos transportado para um nível mais profundo de intimidade com o Senhor Jesus? Porque a fé, quando ela é bem direcionada no Senhor, através do Espírito Santo, você não vai mais andar temeroso, ansioso. Ah, Rafael, mas então eu vou virar uma pessoa fria? Não. Você vai viver o extraordinário de Deus. Conforme a presença de Deus vai invadindo o nosso ser pelo Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que é pequeno, tudo aquilo que é limitado em nós começa a sair de cena e entra aquele que é o grandão da Galileia. Ele começa a tomar conta do nosso ser.
Aí os irmãos vão pensar assim: você está falando isso, Rafael, porque você não está na minha pele. Talvez os irmãos aqui, alguém tem alguma dívida alta, alguém tem algum problema de saúde. Eu quero dizer para os irmãos, em nome de Jesus, profetizar que isso aí não é nada na sua vida, irmão. Eu quero dizer que Deus vai te dar força para você vencer tudo isso. Agora, essa semana, anteontem, uma tragédia que até agora os cientistas estão tentando entender o que aconteceu no Nepal. Quem viu? Até a princípio tinha 400 pessoas mortas. É como se fosse uma avalanche de lama e pedra. Onde passou aquela lama, aquela pedra, querido, houve morte e destruição. Uma coisa assim absurda. Os sismólogos estavam tentando entender aquilo e falaram que houve um tremor de terra, mas outros especialistas estavam dizendo que não há uma explicação assim aceitável ainda, cientificamente falando. Nós estamos indo para mais uma eleição no Brasil. Aqui os nossos irmãos chorando, tremor de terra, Venezuela, Colômbia. Nós vemos a economia do Brasil em frangalhos. Os irmãos que são empreendedores sabem bem do que eu estou falando, nova reforma tributária. Aí eu quero direcionar os irmãos para um versículo da palavra de Deus, que diz que o justo viverá pela fé. Deixa eu perguntar para os irmãos, o que os irmãos acham que é o justo? O que é ser justo? É uma pergunta difícil. A palavra diz que o justo viverá pela fé. Justo, queridos, é aquele que foi justificado. Quem nos justifica? Jesus. Justo não é ter aparência de crente, pregar como crente, cantar como crente, ter uma Bíblia de crente, uma roupa de crente, vir na igreja como crente. Não é isso. Justo é aquele que pratica a justiça. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua e as demais coisas. Buscar a justiça de Deus, muitas vezes, queridos, é perder para a ótica humana. Às vezes você deixar uma porta de emprego. Muitas vezes é você perder uma oportunidade de um contrato. Muitas vezes é você não fazer determinada aliança. É você não vender o teu voto agora na eleição. O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. O inimigo não está contente quando eu e você podemos viver na nossa vida a prosperidade. A prosperidade não é ter R$1 milhão na conta, queridos. Amém. Para quem tiver pode arrumar um pouquinho para mim também, mas não é isso. A prosperidade é ter a consciência que o Senhor é meu pastor e nele nada eu tenho falta. Prosperidade é você, às vezes, ter na sua casa para comer um arroz com ovo, mas você comer aquilo glorificando a Deus e com satisfação dentro do seu coração. Você pode estar comendo um caviar, comendo um filé mignon, que é bom também, mas você está com uma vida desgraçada, destruída. Aí nós vamos para a palavra de Deus: de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma? Então, queridos, eu creio que nessa noite o Senhor quer nos transportar para um nível de fé legítimo nele. Muitas vezes a gente tem muita fé no pastor, na pastora, no ministério, no trabalho, no carro, nos bens, na família, mas essa fé que a gente tem é uma fé morta. Agora, quando nós colocamos a nossa fé, o nosso coração verdadeiramente na dependência em Deus, nós começamos a perceber que essa fé vai nos transportar por um caminho onde nós vamos ter liberdade, repete comigo, liberdade, no Espírito Santo.
E essa liberdade é como se fosse um espelho que está à nossa frente, onde nós vamos poder enxergar Deus em nós. Deus não morreu para que a gente ficasse na sombra, água fresca não, queridos, tomando Coca-Cola. De vez em quando é bom, né? Vai lá pro Ubatuba, lá você fica lá, né? Comendo camarãozinho, né, Gil? De vez em quando é bênção. Mas a nossa vida aqui na terra, queridos, não é sombra e água fresca. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci e vocês vão vencer também, Jesus disse. Então eu quero preparar os irmãos aqui nessa noite para um tempo que está aqui batendo a nossa porta e nós estamos dormindo. Um tempo onde, biblicamente, queridos, as coisas não vão melhorar. Ah, Rafael, mas você está trazendo uma palavra muito dura. Vai discutir com Jesus na Bíblia, não é? Vai discutir com a palavra, queridos, não tem mais volta. Eu creio que apesar de toda essa bagunça, tudo que a gente tem vivido, o Senhor tem nos conservado, a gente tem vivido o sobrenatural de Deus, amém? A sua casa não falta nada, todas as suas necessidades estão supridas, você pode ser muito bem profissionalmente, porque Deus tem te guardado, mas o mundo não. O mundo vai viver o caos. E é necessário. Sabe por quê? Eu só vou responder se você me perguntar. Jesus está aí. Irmãos, eu nunca tive tanta certeza no meu coração da volta de Jesus assim, muito próxima. Maurício, Jesus está aí, cara. Guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. Permanece de pé. Eu vejo muita gente hoje que não aguenta a pressão, né? As pessoas, elas não... A palavra de Deus diz que chegaria um tempo que as pessoas teriam comichões nos ouvidos. E elas não conseguiriam mais aguentar a sã doutrina. Porque doutrina só tem uma. É a palavra de Deus. E as pessoas procurariam um evangelho raso, light. É gostoso de vez em quando você comer uma saladinha, né? Uma saladinha com arroz, ali um bife de fígado. Não vira não, amarrado. Mas de vez em quando a gente tem que fazer uma dieta, não é verdade? Que tipo de comida nós temos comido? Que tipo de alimento você tem buscado em Deus? Que tipo de alimento espiritual? Que tipo de palavra? E hoje eu vou abrir a internet e quero ouvir uma palavra de bênção. Vou falar uma palavra de bênção para você. Jesus morreu no teu lugar, você cria vergonha na tua cara e faz o que precisa ser feito. É duro, né? Porque o evangelho, queridos, verdadeiro, ele nos confronta. Ele nos tira de um lugar de comodismo e nos transporta para um lugar de realidade, onde nós vamos viver segundo a palavra de Deus. Conforme está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Quero te perguntar nessa noite, você tem liberdade na presença do Senhor? Você tem liberdade? Você consegue orar com toda a sinceridade do seu coração e falar: Senhor, eu tenho esse pecadinho de estimação. Senhor, hoje eu fui grosso com a minha esposa. Senhor, hoje eu fui egoísta, hoje eu fui mentiroso. Vem com o teu sangue me purificar. Porque, queridos, a única forma de nós sermos verdadeiramente fortalecidos é quando nós confessarmos realmente as nossas mazelas. A única forma do Senhor nos transportar para um nível de maturidade na presença dEle, irmão, é quando nós saímos desse lugar onde nós nos achamos os bons. Querido, nós não somos bons. O fato de você vir numa igreja quinta, domingo, você bater carteirinha, não diz nada. Nós não somos bons. Nós estamos aqui hoje porque nós não somos bons. E nós precisamos reconhecer que nós não somos bons. Mas aquele que nós servimos, que está aqui no nosso meio nessa noite, ele é bom.
Não é que Ele é bom, Ele é maravilhoso. Ele é lindo. Cada vez que eu estou mais próximo dEle, eu vou melhorando quem eu sou, sabe, irmão? Nós vamos melhorando. Nós vamos desprendendo das coisas deste mundo. Vou fazer uma rápida analogia aqui com os irmãos. Imagina que o mundo é como se fosse um monte de pessoas te abraçando, te segurando, com correntes, com prisões, com grilhões. E o verdadeiro amor, que é o amor de Jesus, vai nos desprendendo disso, sabe? Vai nos tirando dessas armadilhas emocionais. Vai nos tirando dessa prisão, dessas fés mentirosas, essa fé mentirosa que nós temos. Queridos, existe um versículo da palavra de Deus, não vou me recordar onde está esse versículo, mas diz assim: se você espera do Senhor Deus, tão somente nessa terra, você é o mais miserável dentre os homens. Se o Rafa puder achar esse versículo, Rafa. Aquele que espera do Senhor tão somente nessa terra é o mais miserável dentre os homens. De quem que você tem esperado alguma coisa? Vou falar uma coisa para você. Se você está esperando do Lula, você vai se deslascar. Se você estiver esperando do Bolsonaro, lá do Flávio, você vai se lascar também. Se você estiver esperando do Augusto Cury, que eu gosto bastante, você vai se lascar também, porque ele não tem o poder de te ajudar. Agora, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Querido, em nome de Jesus, está chegando a eleição. Ore ao Senhor. Ore verdadeiramente por esse país. Eu, como profissional da área de administração, lido com gestão de pessoas há um bom tempo. Em empreendimentos aqui em Campos do Jordão, a coisa tá feia. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, Gil. É uma hora da gente tirar nossos olhos, irmão, das coisas desse mundo, tão somente, e começarmos a olhar para Jesus verdadeiramente. Esse mundo não tem muita coisa mais não, queridos, para nos oferecer. Procure viver a sua vida aqui nessa terra com integridade, com fidelidade e com compromisso. Conseguiu achar, Rafa? Isaías 49, 3. Não. Aquele que espera no Senhor nessa terra é o mais miserável dentre os homens. Tenta achar aí. Então, 1 Coríntios 15, 19. Coloca aí para a gente ler juntos. Não faz parte da pregação não, mas agora fez. Olha, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. O que isso quer dizer? Jesus não morreu, queridos, para que a gente tivesse carrão, casona, conforto. Jesus não morreu para que a gente tivesse só coisas materiais. Os irmãos têm maturidade para entender isso? Jesus morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E essa vida que está em nós, através do Espírito Santo de Deus, seja um espelho, conforme está escrito aqui, para que as pessoas testemunhem a glória de Deus em nós, Gil, para que vidas iam se converter ao Senhor. Eu sei que é meio chato isso aqui, mas eu preciso confrontar. Para quantas pessoas você falou do amor de Jesus essa semana? Esse mês? Esse ano? Os últimos 5 anos? Isso não diz a respeito de Deus, diz a respeito de você, de mim. Porque a nossa fé, ela precisa ser uma fé verdadeira, genuína. Ah, irmão Gideão, mas eu não sou cara de pau igual o pastor, eu não sei falar. Ah, é? Sabe falar não, né? Mas lá do Big Brother sabe, da novela sabe, né? Da fofocaiada sabe. A gente sabe, gente, falar. É que a boca só fala daquilo que o coração está cheio, queridos. Nós somos assim.
que a gente tem realmente supervalorizado dentro do nosso coração? Eu tenho perguntado muito para Deus: Deus, em nome de Jesus, me ajuda a falar do teu amor. É difícil, irmãos. É fácil e é difícil ao mesmo tempo, porque às vezes você não encontra liberdade, não é verdade? Esses dias o pessoal estava lá discutindo de política lá, que é Bolsonaro, que é Flávio, porque é Renan. Eu já cheguei no meio e falei que era Jesus, cara. Vocês têm votado em Jesus? Você já votou em Jesus alguma vez na sua vida? Já deu um voto para Ele? Tudo nesse mundo é fantasia, é ilusão, queridos. Lógico, a gente tem que orar, né? Tem que fazer as coisas direcionadas por Deus, buscar realmente o candidato que melhor identifique as coisas de Deus, mas isso não é suficiente. Nós precisamos orar, nós precisamos colocar os nossos joelhos em oração, nós precisamos falar do amor de Jesus, nós precisamos valorizar esse lugar onde há comunhão. Por que eu disse que a adoração sem comunhão não sustenta a unção? Porque a gente vem aqui, queridos, às vezes passa uma hora e meia, 2 horas, a gente sente, nossa, eu fui no culto, hoje estava uma bênção. Daí você pergunta, como é que aconteceu? Senti um arrepio. Você não entendeu nada, querido. Eu não estou cantando para os irmãos aqui. Não estou cantando para vocês. Não estou, sabe, ali, quando a gente está ali, não estou performando não, queridos. Eu acredito que os pastores também não têm essa preocupação. Eu acredito que os irmãos também não esperam nada da gente. Se você vier aqui esperando alguma coisa de mim, você vai se frustrar. Agora, o dia que nós viemos aqui com o nosso coração aberto, para sentir verdadeiramente a presença de Deus, é impossível você sair desse lugar do mesmo jeito que você entrou. E às vezes o que acontece é o seguinte: nós estamos aqui 5, 10, no meu caso eu já estou aqui há 15 anos, né? Olha só. Quem que está aqui há mais de 15 anos? Só o Gil, né, Gil? Quem mais? A Ana, né, Ana? A Ana está desde o começo, Ana. Vamos tombar a Ana como patrimônio cultural da restauração. Glória a Deus pela vida da irmã. Mulher generosa, mulher de Deus está ali. Se não tiver comunhão, não vai sustentar a unção nesse lugar. Eu fico triste com as pessoas que saem da igreja, sabe? Que às vezes ela sai tão machucada, tão arrebentada, que ela vai só dar cabeçada por aí. Quando na verdade a responsabilidade não é só dos pastores, não. É minha e é de cada um dos irmãos. Você já convidou para tomar um café na tua casa? Você já orou com ela? Você já quis saber do problema dela? Não interessa, não é problema meu. Que evangelho é esse? Os discípulos que seguiam Jesus, eles tinham tudo em comum. Tanto que no Pentecostes, capítulo 2, quando os irmãos forem ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a palavra de Deus diz que eles estavam no cenáculo e eles perseveravam em comunhão, em união. Aí está o segredo. O dia que os irmãos entenderem o poder da comunhão, vai manifestar unção nesse lugar. Não é individualismo, não é o ego inflamado. A pergunta é: nós temos ganhado ou perdido pessoas? Não estou falando só de igreja agora não, estou falando do seu ambiente, onde você está. Qual é o testemunho que nós temos dado? Qual é a verdadeira mensagem que nós temos transmitido aí fora? Nós não podemos banalizar o que Jesus fez na cruz do Calvário, queridos. Acho que o Senhor tem nos chamado hoje para nós descermos, sabe? Para a casa do oleiro verdadeiramente, para reconstruir algumas ideias, para reconstruir algumas convicções. Às vezes a gente está muito individualista, quando nós deveríamos verdadeiramente descer a casa do oleiro, para que o Senhor venha quebrar a nossa vida e nos fazer de novo. Eu preciso, nos seus irmãos. Cada vez que eu
procuro, Gil, me aproximar mais das coisas de Deus, em oração, em santificação, na palavra de Deus, eu percebo quão limitado eu sou, quão dependente da misericórdia de Deus eu sou. Eu não me sinto bom. A gente não pode se sentir bom. Bom é só o Senhor Jesus. Pastorzão, mega church, as igrejonas, louvorzão, mídia, telão, sucesso, fama, vai ficar tudo aí, querido. Ah, mas eu preciso procurar uma igreja que está badalada. Vai lá, ué. Vai lá, irmão. Vai lá. Essa semana passada eu fui na Batista Renovada, em São José dos Campos. Tinha 2.500 pessoas na Batista Renovada, a igreja do meu irmão. Vamos apresentar minha sobrinha. Tudo lindo, perfeito, nos mínimos detalhes, Gil. Só que quando eu saí do culto eu disse, beleza, só faltou o Espírito Santo de Deus, né? O resto estava ali. O que você tem valorizado, cara? A presença de Deus na sua vida ou o movimento? O que você quer para a sua vida? Eu vejo os pastores aqui, eles vão ver essa pregação depois, eu não tenho nada a esconder mesmo. Eu vejo eles muito preocupados com membro, com quantidade. Eu já saí disso faz muitos anos. Quem sustenta a obra do Senhor é o Espírito Santo de Deus, queridos. Quem sustenta a obra é o Espírito Santo de Deus. Nós que estamos aqui como igreja, a gente precisa fazer a nossa parte. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele qual dentre vós quer ser o primeiro, seja o bonzão. É isso? Não. Sirva a todos. É difícil servir, cara. Poxa, como é que é difícil servir? Servir o outro é muito difícil. Vamos chamar as pessoas para vir para a igreja, queridos. Quanto tempo você não traz um amigo, uma pessoa sua para vir na igreja? Não é bom para você? É bom? É bom estar aqui, queridos? É bom? Quem considera bom, levanta a mão. Com todo o coração assim. Se é bom para você, não é bom para os outros, não? Meu Deus. Misericórdia. Que na Laura fala assim. Nós não convidamos ninguém. A gente está muito tranquilo, assim, sabe? Muito relax. Vamos convidar os irmãozinhos para vir na igreja, conhecer Jesus. Vamos convidar. Mesmo que eles não permaneçam, você jogou uma sementinha ali que uma hora ela vai germinar, né? A obra do Espírito Santo ela é maravilhosa, queridos. É uma obra completa. Às vezes você faz um convite despretensioso e aquela pessoa dentro dela, dentro do Espírito dela, está clamando por uma oportunidade de alguém chegar e falar do amor de Jesus por ela, de alguém fazer um convite. Quantos convites desgraçados você já recebeu na sua vida? Eu já recebi uns. Hoje Deus, vamos na balada. Antigamente tinha balada pra caramba, agora parou, né? Hoje Deus, vamos para tal lugar. Eu, graças a Deus, nunca fui de bagunça. Mas a gente recebe convite de todo jeito, né? Convite para roubar, convite para fazer maracutaia. Se o Senhor bater hoje na porta do seu coração, você consegue perceber que é Ele que está batendo ou não? Será que a gente consegue perceber a voz dEle? Jesus é o bom pastor. E o pastor, quando fala com as suas ovelhas ouvem. Vocês já viram como é a dinâmica de um pastor no rebanho ou não? Vou mandar um vídeo lá para os irmãos lá no grupo, para os irmãos ver como é que funciona um pastor de ovelha. Normalmente ele toca um chofar ou ele dá um berro. Ovelhinha já? Aquela ovelhinha é burra. Irmão, ovelha é burra, nós somos burros. Ovelha entra no mato, fica tudo sujo de capicho, de mato, de grama, cai no lodo, fica atolada. Jesus mesmo teve que salvar uma no sábado, lembra? Jesus salvou uma lá e os fariseus falaram: ô Jesus, mas o senhor está tirando o bicho que está atolado no sábado?
Jesus foi lá e ajudou a ovelhinha no sábado. A ovelha não sabe andar sozinha. A ovelha ela precisa do pastor. A ovelha ela precisa do cajado, precisa do chofar, precisa do som. Qual é o som que você tem ouvido, querido? Aí a ovelha às vezes está tudo sujinha lá, e aí Deus vai entrar naquela parábola onde as 99 ovelhas estavam, mas Jesus vai atrás de uma que havia ficado por meio do caminho. Você conhece uma ovelha que está desgarrada, não conhece? Você não conhece alguém que está decepcionado, que está triste, que se machucou, que está amargurado? Cria vergonha na sua cara, pega esse telefone, dá uma ligada para ela. Não estou falando para vir para restauração não, queridos. Estou falando para dizer, ó, Jesus te ama. Tem uma obra completa para fazer na tua vida. Convida ela para ir na igreja mais próxima da Bíblia que ela tiver. Não fala esse negócio de vai na sua igreja mais próxima da sua casa, não. Fala assim, vai na igreja mais próxima da Bíblia que você vai encontrar. Quem sabe ela está só esperando alguém demonstrar amor, afeto por ela. E Jesus vai, larga as 99 e vai buscar aquela ovelha que está ferida. Cara, ser igual a Jesus não é fácil, queridos. Não é brincadeira. Na medida, então, em que eu aumento a minha fé, eu tenho liberdade no Espírito Santo. E essa liberdade no Espírito Santo me aproxima de Deus, me aproxima do Espírito Santo. E tudo ao meu redor vai sendo transformado, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. A palavra de Deus é muito interessante porque ela vai conectando, tudo tem muita conexão, conexões, muitas conexões de Gênesis e Apocalipse. Mas Gideão, o que eu faço, irmão? Lê a Bíblia do seu jeitinho mesmo. Ah, mas eu não estou entendendo, mas lê. Pega Salmo. Você sabe que Salmos, queridos, são louvores, vocês sabiam disso? Tudo ali é música. Tudo é música. Salmo é tudo música. Tem umas músicas meio tristes, umas músicas mais alegres, umas músicas de guerra. Pega a palavra de Deus, abre em Salmo e começa a pronunciar Salmo do seu jeitinho mesmo. Vamos pegar aqui Salmo 105. Rendei graças ao Senhor. Tá tomando banho lá? Pega o celular lá, não sei se molha, tem celular que pode molhar, tem celular que não, né? Invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos e os seus feitos, cantai-lhe. Põe junto para a gente ver, Salmo 105, Rafa. Gloriai-vos o seu santo nome, buscai o Senhor, louvai ao Senhor, invocai o seu nome e proclamai seus feitos entre os povos. E assim você vai, querido. Você precisa ter talento para isso, você precisa ter coragem para adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é uma letra de uma música da F-Hope, né? Hoje está na moda o F-Hope. Todo mundo quer cantar F-Hope. Teve uma época que era o Thales Roberto. É legal. Isso aqui é algo gostoso para você cantar, canta salmo. Pega ali um salmo qualquer. Põe agora 104, vamos inventar outra música. Gostei dessa brincadeira. Salmo 104. Bendize, ó minha alma, o eterno Senhor, meu Deus, tu és grandioso, estás vestido de majestade. Aí tem umas palavras meio difíceis, você pula, entendeu? Senão fica difícil você cantar. É a estratégia que eu estou dando para os irmãos. Não tem coisa mais gostosa. Você começa a cantar salmo, a sua vida é transformada. Para de ficar vendo vídeo de YouTube, rapaz.
as mentiradas que o pessoal está cantando hoje aí, nada a ver teologicamente. Nada a ver, a gente vai entrando nessa, sabe, Maurício? Quando você vê, você está... Pai, tem música do mundo aí que é mais legal que música de crente, às vezes, teologicamente falando. Pega salmo aí na tua casa, começa a adorar a Deus com salmo mesmo. Põe lá louvores judaicos, messiânicos. Vocês vão ver que bênção que é. Amém? Vocês entenderam essa palavra, queridos? Vamos colocar de pé. É uma palavra meio difícil, meio dura de pregar. Mas todo mundo aqui é maduro. Não está na hora da gente tomar leitinho, não. Está na hora de comer sustância. Comer farinha, né, Gil? Quanto mais eu me aproximo do Senhor Jesus, mais humilhado eu fico, mais consagrado eu fico, mais quebrantado, mais grato a Deus, mais cheio de amor. Não o contrário. Quanto mais próximo eu estou de Jesus Cristo, da palavra dele, mais vivo eu estou. E eu sei que tem dias que a gente vai pensar realmente em desistir. Eu reconheço isso, queridos. Tem vezes que a gente está fazendo tudo certo, aí começa a quebrar carro, começa a ter enfermidade, Eu fico imaginando a vida de Jó, né? Jó era um homem de Deus, queridos. Era um homem abençoado. E de repente o diabo chega lá para Deus: Deus, deixa eu tocar, vamos ver se ele vai te adorar, deixa eu tocar na vida dele, vamos ver se ele vai te servir. Cara, ele perde tudo. Ele perde os filhos, perde Benjo, perde tudo. Ele está sentado, um caco de telha, raspando feridas do pé. Vocês conseguem imaginar isso? Que era um dos homens mais ricos da terra, perder tudo. A mulher dele ainda... Eu não julgo a mulher de Jó, não, porque a mulher de Jó foi até valente. Perder filho, perder tudo, né? Ela fala assim: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó, movido pelo Espírito Santo de Deus: como falas, louca mulher, tu falaste contra o Deus Jeová. Nós aceitamos o bem de Deus como prazer, e agora o mal nós não aceitamos. Mulher, tudo que nós tínhamos foi Deus quem nos deu. Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É mais bonito na frase do que na realidade, né? Presta atenção. Quando você perder alguma coisa na tua vida, aprenda a dar glória a Deus, mesmo na perca. Rapaz, isso é difícil. Glória a Deus em todo o tempo, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, sonhamos ou imaginamos. Está chegando um tempo onde a gente é crente de verdade ou não é. Não é crente da bunda quente não, queridos. Não é crente como o mundo está aí não. É crente. É seguidor de Cristo. Ah, mas está muito difícil. Ah, é? Está difícil? Vai piorar. A perseguição vai aumentar. As tragédias estão aí. Só que de repente nós vamos ver Jesus voltar assim, ó. Nós vamos ver Jesus. Acabou, Gil. Acabou, cara. Toda essa bagunça. Ame realmente o teu filho, tua esposa. Ame. Mas tem um amor mais excelso por Jesus. É difícil você amar, às vezes, algo que você não vê todo dia, né? Mas Jesus está aqui, cara. Ele tá aqui dentro do nosso coração. Ele está aqui dentro da nossa alma. Bem-aventurado aquele que larga tudo por amor de mim, ele disse. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurados são aqueles mansos e humildes de coração, porque dele é o reino dos céus. Vamos, em nome de Jesus Cristo, valorizar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, meus irmãos. Tem dia que você vai pensar realmente em desistir, em parar, mas o Senhor vai se levantar ao nosso favor. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai viver o extraordinário de Deus, ainda esse ano. Você vai viver o extraordinário de Deus, essa vida ainda esse ano.
Você tem sido um remanescente? Você tem procurado a vontade de Deus? Você tem perseverado, mesmo com poucas forças? Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito o Senhor vai te colocar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com louvor, para a gente ser edificado. Espero que os irmãos tenham recebido algo da parte de Deus. Você foi sem querer, Rafa. Sem querer, hein? Som. Deus me deu essa música no momento em que eu estava passando por uma grande pressão mesmo. E as coisas, o melhor de Deus na nossa vida, queridos, Ele vem quando a gente está passando dificuldade. Se você não está passando dificuldade, você não tem história para contar. Você não tem um testemunho para viver. Então acalma o teu coração. Aquieta o teu coração. E espera em Deus de verdade. Dias que a gente pensa em desistir, tem dias que a gente luta pra ficar de pé. É ou não é? Tem dias que o cansaço bate e o espírito se abate. Quem não luta as suas guerras não consegue entender. Mas Deus não rejeita a oração de um fiel. Quando dobra os seus joelhos, Deus responde lá do céu. Não tenhas medo, não. Segura em minhas mãos, filho. Temas, esse processo tá doendo, mas eu estou te vendo. Não desistas, confia, nunca pare de lutar, nunca pare de adorar. Pois enquanto você louvar, eu trabalho por você, pra te curar, te restaurar e te mostrar o quanto eu zelo por você, pra te transformar e consolar e te mostrar um novo amanhecer. É o meu poder que se aperfeiçoa em suas fraquezas, para que minha glória esteja em ti, para que minha glória esteja em ti. Tem dias que a gente pensa em desistir, tem dias que a gente luta pra ficar de pé. É ou não é? Tem dias que o cansaço bate, o espírito se abate. Quem não luta suas guerras não consegue entender, mas Deus não rejeita a oração de um fiel. Quando dobra os seus joelhos, Deus responde lá do céu, pra te curar, te transformar
te mostrar um novo amanhecer, pra te consolar e restaurar, e te mostrar um novo amanhecer. Oh, 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 oh. Não tenhas medo, não, segure em minhas mãos, filho, não temas. Esse processo tá doendo, mas eu estou te vendo. Não desistas, confia. Nunca pare de lutar, nunca pare de adorar, pois enquanto você louvar, e o trabalho por você. Ouça Deus falando com você nessa noite. Pra te curar, te restaurar e te mostrar o quanto eu zelo por você. Pra te consolar e restaurar e te mostrar um novo amanhecer. É o meu poder que se aperfeiçoa em suas fraquezas, para que minha glória esteja em ti, para que minha glória esteja em ti. É o meu poder que se aperfeiçoa em suas fraquezas, para que minha glória esteja em ti, para que minha glória esteja em ti. Oh, 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 Nunca pare de lutar, nunca pare de adorar, pois enquanto você louvar, eu trabalho por você. Amém, queridos?